2017. A agropecuária salva a lavoura da economia brasileira. E ajuda o produto interno bruto a crescer em 2017. Mas o nível de investimento foi o mais baixo em 20 anos. O governo americano decide taxar importações de aço e de alumínio. E isso afeta as exportações brasileiras. O russo Vladimir Putin ameaça os Estados Unidos com um míssil que diz ser invencível. O Supremo Tribunal Federal decide que transexuais têm o direito de mudar de nome mesmo sem passar pela cirurgia. E também aprova a aplicação da lei da ficha limpa não apenas a candidatos, mas a atuais ocupantes de cargos eletivos. Era o entendimento defendido pelo ministro Luiz Fux. Depois de 2 anos em queda, a economia brasileira voltou a crescer. O resultado do PIB foi muito ajudado pela agropecuária e pelo consumo das famílias. Não para. O PIB cresceu 1% em 2017. E essa não é só uma estatística distante da realidade. No nosso dia a dia, já é possível ver o PIB, ouvir o PIB. Quem compra e quem vende já pode notar que a economia esquentou. A praça de alimentação é um laboratório para os economistas. Quando sobra um dinheirinho no bolso, uma das primeiras atitudes do consumidor é passar a comer fora de casa. Por isso, esse é um setor muito sensível às mínimas oscilações da economia. É aqui, no balcão do restaurante, que pequenas mudanças dão grandes resultados. O consumo das famílias cresceu no ritmo do PIB, 1% também. E se na última parada, antes do estômago, é possível sentir esse calor, no lugar de onde veio essa comida, o ritmo do crescimento está mais quente ainda. A agropecuária teve alta de 13%. E foi de longe a principal responsável por essa reação nos números. Com o 1% de crescimento do PIB, 70% ou 0,7% foi devido à agropecuária. Os outros 0,3% ficaram espalhados em 0,2% de serviços, que apesar de terem tido um crescimento bastante modesto no ano, de 0,3%, tem um peso muito grande na economia. E para festejar essa conquista da agricultura, o cardápio é obrigatório. A produção de milho cresceu impressionantes 55%. Depois vieram a soja com quase 20% e a laranja com 8%. O desempenho do campo é ainda mais impressionante se comparado com o da indústria, que ficou estagnada no ano passado. Apesar de alguns avanços, o setor como um todo não conseguiu compensar a indústria de construção, que andou na contramão da economia e caiu 5%. Esse crescimento do PIB de 1% pode vir como um alívio depois de 2 anos de encolhimento. Mas o número ainda é pequeno, especialmente se comparado a outros países. O ranking do crescimento das principais economias do mundo em 2017 é liderado pela Romênia. O Brasil aparece em último lugar. E se compararmos o Brasil com o Brasil mesmo, a caminhada pela frente ainda é longa. Depois de todas as oscilações no PIB nos últimos anos, é como se o Brasil tivesse parado no tempo. Só agora voltamos ao nível de produção de 2011. Como se, na verdade, a gente tivesse apagado esse período do meio. A gente ainda vai precisar de mais esforço para conseguir voltar onde a gente estava no início da década. Então, é a definição de uma década perdida, né? Alguém que fosse dormir em 2011 e acordasse em 2017 ia descobrir que não tinha tido nenhum desenvolvimento nesse meio tempo. Luiz Sérgio abriu um restaurante em 2011. Nos primeiros anos, conseguiu ampliar a rede. Mas na crise, o dono teve que sair do escritório e voltar para a cozinha para melhorar a produtividade. Nos tempos difíceis, aprendeu. Graças a Deus a gente está conseguindo sair da crise com esses aprendizados, né? Essa melhora na nossa operação, que com certeza o mercado voltando a gente vai conseguir crescer mais. O crescimento de 1% no PIB pode não ser muito, mas é como aquele velho freguês que andava sumido e reapareceu. Volte sempre seu PIB e venha com mais fome, por favor. O investimento, que é um item essencial para a recuperação da economia, terminou o ano passado no nível mais baixo em 2 décadas. A energia contida durante tanto tempo, só aos poucos começa a ser liberada. A mola mestra da economia tem nome, investimento, mas na construção ele não deu as caras. O setor importante para o emprego decepcionou, queda de 5% no ano e sem recuperação no último trimestre. Se a gente levar em conta 2017 inteiro, o investimento foi mal. Caiu 1,8%.
Isso depois de um tombo de 10% em 2016. No ano passado, a proporção de investimento no PIB ficou em 15,6%, a menor da série do IBGE. 4 anos seguidos de queda e a taxa de investimento atingiu o menor nível no ano de 17 em relação a toda a série que a gente tem calculado desde 96. Essa mola do investimento começou contraída em 2017, mas voltou a se expandir ao longo do ano. E no último trimestre, na comparação com o mesmo período do ano anterior, o investimento cresceu 3,8%. Foi o primeiro avanço em mais de 3 anos. O final do ano, ele é muito mais parecido com o novo ano do que com o ano antigo. Aí sim, você começa a ver uma reação um pouco mais forte de investimentos, das importações, que estão muito relacionadas com investimentos, e também da produção industrial como um todo. É o que se vê aqui. Foi depois de 5 anos importando produtos que esse laboratório alemão resolveu investir numa fábrica no Brasil. Com a retomada da economia, a multinacional ela entende que o cenário econômico fica mais seguro, então é um momento propício para a gente entrar com um investimento e preparar os próximos anos. Falta muito para voltar ao que era antes. Muitas fábricas ainda trabalham com capacidade ociosa, ou seja, com folga para aumentar a produção. Mas a reação de parte da indústria, que passou a investir em equipamentos novos, é importante, entre outros motivos, para aumentar a produtividade. Nessa fábrica de chocolate, o crescimento do consumo afastou o amargor da crise e a empresa construiu uma nova unidade. O investimento, de fato, é o que sustenta o crescimento no longo prazo. Então, se a gente tiver uma economia equilibrada com crescimento de consumo e investimento, a gente consegue vislumbrar esse crescimento mais para frente. O ministro da Fazenda comentou o resultado do PIB. Agora, com esta recuperação de 1%, crescimento positivo, o significado é que sair de menos 3,5% para mais 1%, até aí um diferencial importante, de aceleração. E entramos o ano já, portanto, com um crescimento forte, um crescimento sólido, consolidando a nossa previsão de crescimento de 3% no ano de 2018. Para os economistas, para esticar o crescimento por mais tempo, é preciso continuar com as reformas. Não fingir que a gente não tem um problema fiscal, que a gente não tem um problema com a Previdência, que a gente não tem que fazer reformas para deixar o mercado mais ágil, mais fluido, né? Para tirar todos esses custos que tornam o Brasil uma economia que cresce pouco. E a balança comercial registrou o maior saldo para o mês de fevereiro em 29 anos, quase 5 bilhões de dólares. O país exportou mais produtos semi-manufaturados, como óleo de soja e celulose, e importou mais combustíveis e máquinas. Nos 2 primeiros meses do ano, o saldo chega a 7 bilhões e 700 milhões de dólares. Mas vem problema por aí. O presidente americano Donald Trump declarou hoje que vai estabelecer tarifas de importação de aço e de alumínio. E isso pode afetar as vendas do Brasil. O anúncio veio durante uma reunião com representantes da indústria na Casa Branca. Donald Trump disse que vai impor uma tarifa de 25% sobre o aço importado pelos Estados Unidos e de 10% sobre o alumínio. Vocês vão estar protegidos pela primeira vez em muito tempo e vão voltar a crescer. É só isso que eu peço, que a indústria volte a crescer, disse Trump, se dirigindo a empresários da siderurgia. O presidente afirmou que as tarifas vão ficar em vigor por muito tempo e que pretende oficializar a decisão na semana que vem. Trump foi eleito com um discurso contra os acordos de livre comércio e afirmou várias vezes que muitos países, como a China, o Canadá e o México, estavam lucrando injustamente no comércio com os Estados Unidos. 1/3 das exportações de aço do Brasil vem para os Estados Unidos. Trump não esclareceu se as tarifas vão valer só para alguns países ou se serão aplicadas a todos os exportadores. No governo americano, um grupo defende essa cobrança generalizada, mas um outro grupo, mais cauteloso, se preocupa com a possibilidade de retaliações comerciais
por parte dos outros países e teme que nas ruas a consequência mais imediata do aço mais caro seja um aumento no preço dos veículos e talvez demissões na indústria automobilística americana. O governo brasileiro declarou que as afirmações de Donald Trump causam enorme preocupação e que, se a taxação for confirmada, as exportações brasileiras de aço e alumínio vão ser afetadas. O governo diz que a maior parte do aço que o Brasil vende para lá serve de matéria-prima para a indústria americana. Por isso, espera negociar para evitar restrições que dariam prejuízos aos dois países. A Câmara dos Deputados aprovou a regulamentação de aplicativos para transporte de passageiros. Agora, o projeto só precisa da sanção do presidente Michel Temer para virar lei. Foi 1 ano e meio de discussão no Congresso e ontem, tarde da noite, os deputados decidiram que os carros de aplicativos não vão precisar ter a placa vermelha, aquela que é concedida pelo poder público e que os táxis usam. O motorista não vai precisar ser o dono do carro. Poderá circular em mais de uma cidade, mas ele terá novas obrigações: apresentar certidão negativa de antecedentes criminais, se inscrever como contribuinte individual no INSS, contratar seguro de danos a terceiros e a carteira de habilitação terá que informar que a atividade é remunerada. O Congresso deixou a fiscalização e a regulamentação do serviço a cargo das prefeituras e do Distrito Federal, que deverão definir, por exemplo, o percentual de imposto sobre as corridas, a quantidade de carros para cada aplicativo e o tempo máximo de uso dos carros. Algumas cidades, como Brasília, já têm uma regulamentação em vigor. Aqui, os carros devem ter até 5 anos de uso e os aprovados na vistoria recebem um selo. A seguir, o Supremo Tribunal Federal decide que transexuais têm o direito de mudar de nome mesmo sem passar pela cirurgia. O russo Vladimir Putin anuncia um míssil que diz ser invencível. As eleições presidenciais de abril na Venezuela foram transferidas para a segunda quinzena de maio. Mas os dois maiores líderes rivais do presidente Nicolás Maduro continuam proibidos de disputar. O principal grupo de oposição ao presidente Nicolás Maduro convocou um boicote à eleição. Há pouco mais de 2 semanas da eleição na Rússia, o presidente Vladimir Putin apresentou um armamento novo que ele chamou de invencível e fez ameaças diretas aos Estados Unidos. A plateia era de parlamentares, mas bem que poderiam ser cabos eleitorais num comício de campanha. Durante 2 horas, Vladimir Putin apresentou as últimas conquistas e os projetos para o próximo mandato. Disse que já reduziu pela metade o número de russos vivendo na miséria desde que chegou ao poder no ano 2000. Quer repetir isso nos próximos 6 anos. Prometeu melhores salários para os professores e levar serviços de saúde para regiões mais remotas da Rússia. Mas Putin guardou o melhor para a segunda parte do discurso. Uma demonstração de poderio bélico, segundo ele, invencível. Armas como mísseis balísticos intercontinentais capazes de atingir qualquer ponto do planeta. Mísseis tipo Cruise movidos a propulsão nuclear, com capacidade para driblar as defesas antimísseis americanas, que ele chamou de ineficazes. Drones submarinos e ainda armas a laser e supersônicas. Putin disse que as sanções econômicas impostas pelo Ocidente não foram capazes de frear a Rússia. E ameaçou: precisam entender que entramos numa nova realidade e que isso aqui não é um blefe. O Pentágono respondeu que já sabia do novo arsenal russo e que o povo americano pode ficar tranquilo. Daqui a 17 dias, Putin enfrentará outros 7 candidatos na 4ª eleição presidencial dele e poderá completar 1/4 de século no poder. Na prática, os outros candidatos não têm chance. Ontem, os oposicionistas se enfrentaram num debate que acabou mal. O direitista Vladimir Zhirinovsky mandou a jornalista Ksenia Sobchak calar a boca e levou dela um copo d'água na cara. Enquanto os outros batem boca, Putin curte os aplausos. O ex-líder da Catalunha desistiu hoje da presidência da região. Ele se refugiou na Bélgica em outubro do ano passado, depois de declarar a independência da Catalunha e de ser acusado de rebelião contra o governo espanhol.
Hoje de manhã, numa votação simbólica, o parlamento da Catalunha elegeu Carles Puigdemont presidente. Mais tarde, ele anunciou que renunciava ao cargo e que indicava como sucessor Jordi Sànchez, que está preso, também acusado de rebelião. As chuvas dos últimos dias em Mato Grosso do Sul provocaram a queda de uma ponte nova. As aulas da Dulce já começaram há 2 semanas, mas ela ainda não foi à escola. De quem você está sentindo falta? Da professora. Não tem como passar ela por lado de lá do rio, né? Os moradores da zona rural de Jardim estão praticamente isolados. A ponte que dá acesso à BR-060 quase foi levada pela correnteza do Rio dos Velhos. A região é uma das maiores produtoras de grãos e gado de Mato Grosso do Sul. A gente só conseguiu retirar da lavoura aqui mais ou menos o equivalente a uns 35, 40 hectares. O resto da safra está toda aí. Essa ponte foi entregue em dezembro de 2014, pouco mais de 3 anos atrás. E ela faz parte de um conjunto de dezenas de outras que foram construídas no interior do estado. Cada lugar tem uma característica específica, o tipo de solo, a velocidade da correnteza do rio, tudo isso influencia na estrutura. Mas segundo o governo do estado, quase todas as pontes foram construídas com o mesmo projeto de engenharia. E essa aqui é a terceira que dá problema. Em Guia Lopes da Laguna, a ponte que foi projetada pela mesma construtora, a Cipave Incorporações, com sede em Brasília, desabou no início de 2016. Eu não posso contratar perícia para periciar 65 pontos, sendo que tem pontos que não apresentaram nenhum problema até o presente momento. A Prefeitura de Jardim decretou situação de emergência e pediu ajuda dos governos estadual e federal para a reconstrução da passagem. As pontes foram construídas durante o governo de André Putinelli, do MDB. A assessoria dele e a Cipave Incorporações não deram retorno aos nossos contatos. Vamos ver então agora a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Ao vivo de São Paulo, Eliana Marques, boa noite. Boa noite para você, Bonner. Boa noite para Renata e para todos. Olha, a madrugada promete ser abafada em todo o país. Destaque para essa mínima aqui de 25 graus em Boa Vista. A gente vê 24, 23 graus entre norte e nordeste. Mais para o sul do país também está bem quente. Campo Grande, São Paulo, Curitiba podem registrar um amanhecer até 2, 3 graus acima do normal. Bom, esse abafamento aí dá suporte para chuva, ela deve atingir quase todo o país, maiores volumes no sul do Amazonas, no norte do Tocantins, no leste do Pará, também em pontos aqui, olha, do interior nordestino, de Mato Grosso do Sul e também do Paraná, de São Paulo e de Minas Gerais. Hoje, todos os estados brasileiros registraram raios, o que não é comum, segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE. O Amazonas liderou essa lista. Ontem nós falamos do Amazonas, da cheia lá no Rio Madeira, né? Hoje, um afluente do Rio Madeira, o rio Guaporé, transbordou na cidade de Costa Marques, divisa com a Bolívia. O Serviço Geológico do Brasil disse que nesse ponto aqui, o Guaporé já atingiu o nível de 2014, quando houve a maior enchente da história na cidade. Amanhã vão escapar da chuva só o norte do Espírito Santo, de Minas, o sul da Bahia, também aqui parte de Goiás, incluindo o Distrito Federal. Todas essas áreas vão ter um dia de bastante sol amanhã, Bonner. E esse calorão que você mencionou do começo do dia, ele vai para o dia todo ou dá um refresco em algum momento? Nenhum refresco, vai o dia todo bem quente, olha só, máxima de 30 graus lá em Brasília, de 34 graus em Macapá e em Teresina, essas duas capitais aqui com risco de temporal. No Rio de Janeiro a mesma coisa, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, todas essas capitais com possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. E em Natal nada de sol, tempo bem fechado e chuvoso. No Rio Grande do Norte é a ZECIT, a zona de convergência intertropical, que está aumentando as nuvens, e em alto mar, no Atlântico Norte, tem um ciclone fazendo as ondas se propagarem até a costa. O nome disso aqui é swell, e aí pode ter ressaca. Ontem eu dei o aviso da Marinha, hoje eu estou repetindo esse aviso porque a área aumentou. Agora vai até João Pessoa, ondas de até 2,5 metros, até amanhã à noite. Bonner. Obrigado, Eliana. Até amanhã. Até amanhã.
Duas decisões tomadas hoje, uma no Supremo Tribunal Federal e outra no Tribunal Superior Eleitoral, asseguraram direitos de pessoas transexuais. Foi um duplo veredito contra o preconceito e a intolerância. Primeiro, da Justiça Eleitoral. O TSE entendeu que transexuais e transgêneros podem se candidatar e concorrer às eleições como homem ou mulher, conforme se identificam. Também poderão usar o nome social, aquele que eles mesmos escolheram, para se identificar nas urnas. O ministro relator Tarcísio Vieira de Carvalho disse que os transgêneros só precisam fazer a declaração de gênero no ato do alistamento eleitoral, 150 dias antes das eleições. Depois foi a vez do Supremo dar a palavra final sobre uma questão que atormentava transexuais e transgêneros: a necessidade de fazer cirurgia de troca de sexo para poder mudar o nome. Agora basta ir ao cartório para pedir a alteração da certidão de nascimento e, a partir daí, a mudança de todos os demais documentos. No julgamento que começou ontem, o ministro relator Marco Aurélio Mello disse que o tema é sensível e que não seria justo negar esse direito. Cabe indagar, mostra-se legítimo recusar a transexuais o direito à alteração do prenome gênero no registro civil? A resposta é desenganadamente negativa. O ministro Dias Toffoli foi o único que não votou. Ele se considerou impedido porque, quando era advogado-geral da União, atuou nesse tema, defendendo o direito à mudança de nome, independentemente de cirurgia. Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e os outros 6 ministros da Corte acompanharam o relator. Luiz Edson Fachin disse que não é necessário fazer cirurgia para poder mudar de nome. De modo a reconhecer aos transgêneros que assim o desejarem, independentemente da cirurgia de transgenitalização ou da realização de tratamentos hormonais ou patologiantes, o direito à substituição de prenome e sexo direta e administrativamente no registro civil. Luiz Roberto Barroso disse que é preciso acabar com o preconceito. A causa da humanidade e o avanço do processo civilizatório consiste na superação dos preconceitos, dos que a gente traz dentro da gente mesmo e dos que a gente incorpora a partir da sociedade. O ministro Luiz Fux afirmou que o reconhecimento desse direito vai gerar felicidade a transexuais e transgêneros. Concretiza a dignidade da pessoa humana na tríplice concepção da busca da felicidade, do princípio da igualdade e do direito ao reconhecimento. Ao condicionar a retificação do gênero no registro civil, a realização de cirurgia ou a averbação de sua transexualidade, recusa-se amparo jurídico e institucional ao sujeito, perpetuando o sentimento de não pertencimento à sociedade. Celso de Mello disse que esse julgamento é uma questão de cidadania. É preciso conferir ao transgênero um verdadeiro estatuto de cidadania, pois ninguém, absolutamente ninguém, pode ser privado de direitos nem sofrer quaisquer restrições de ordem jurídica por motivo de identidade de gênero. O ministro Gilmar Mendes disse que é uma questão de proteção de uma minoria socialmente discriminada. Entendo, com base nos princípios da igualdade, da liberdade, de autodesenvolvimento e da não discriminação por razão de orientação sexual ou de identificação de gênero, que esta Corte tem um dever de proteção em relação às minorias discriminadas. O último voto foi o da presidente do Supremo. Carmen Lúcia disse que todos têm direito de ser diferentes. Somos todos iguais, sim, na nossa dignidade, mas temos o direito de ser diferentes em nossa pluralidade, em nossa forma de ser. Também hoje, os ministros do Supremo derrubaram a chamada modulação da lei da ficha limpa. Na prática, isso quer dizer que a lei vale não só para candidato nas eleições, mas também para os atuais ocupantes de cargos eletivos.
Esse foi o entendimento defendido pelo ministro Luiz Fux, que é relator da matéria e é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Por 6 votos a 5, os ministros do Supremo decidiram, em outubro do ano passado, que a lei da ficha limpa deve valer para políticos condenados por abuso de poder político e econômico antes de 2010, quando a lei passou a vigorar. A lei tornou o condenado inelegível por 8 anos. No ano passado, o ministro Luiz Fux afirmou que ter a ficha limpa é uma pré-condição para uma pessoa se candidatar, que inelegibilidade não é pena e que, por isso, não significa que a lei vai retroagir. É de se entender que mesmo no caso e que o indivíduo já foi atingido pela inelegibilidade, de acordo com as hipóteses e prazos anteriormente previstos na Lei Complementar 64, vejam o grau de cognição e discussão nas ações de controle da constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa. Mesmo nesses casos, esses prazos poderão ser estendidos, se ainda em curso, ou mesmo restaurados, para que cheguem a 8 anos por força da Lex Nova, desde que não ultrapasse esse prazo. Mas no julgamento de outubro, faltou decidir sobre a partir de quando essa decisão seria aplicada. É o que se chama de modular a decisão. Hoje, o ministro Ricardo Lewandowski defendeu que a lei só fosse aplicada a partir das eleições de 2018. Fui informado, senhor presidente, pela liderança do governo na Câmara dos Deputados, já há algum tempo atrás e hoje de forma reiterada, de que, a prosperar a decisão desta Suprema Corte, e que foi alcançada por uma maioria muito estreita, de 6-5, nós atingiríamos o mandato de 24 prefeitos, abrangendo cerca de 1,5 milhão de votos, um número incontável de vereadores e também não se sabe ao certo quantos deputados estaduais em exercício do mandato seriam atingidos. Os ministros Celso de Mello, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Alexandre de Moraes manifestaram a mesma opinião de Lewandowski. Os ministros Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Edson Fachin e a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, ficaram contra. Fux argumentou que os candidatos que concorreram nas eleições passadas, apoiados em liminares da Justiça, sabiam do risco que estavam correndo e defendeu que a lei da ficha limpa seja aplicada a todos os casos anteriores a ela. Qualquer modulação esbarraria, digamos assim, num custo político gravíssimo de termos impedido várias pessoas de concorrer e, ao mesmo tempo, fechar os olhos para candidaturas eivadas de vício gravíssimo, reprovados por uma lei com um amplo apoio da soberania popular e chancelada a sua constitucionalidade. Então, Vossa Excelência. Não modulo. A lei da ficha limpa só poderia ser modulada com os votos favoráveis de ao menos 8 dos 11 ministros. Como apenas 6 ministros votaram a favor da modulação, prevalece a decisão tomada pelo Supremo em outubro do ano passado. Políticos condenados por abuso econômico e político, mesmo antes da aprovação da lei da ficha limpa, ficam inelegíveis por 8 anos, inclusive aqueles que foram eleitos nas eleições passadas. O Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal em Brasília decidiu rever a distribuição de processos para a 12ª Vara, que foi criada para dividir os casos de corrupção com a 10ª Vara. Ontem, procuradores da República questionaram a distribuição, que acabou trocando de mãos processos importantes já em fase adiantada. Alguns até perto da sentença do juiz. Segundo os procuradores, normas do próprio TRF estabelecem que processos que já tiveram audiências ou interrogatórios não devem ser redistribuídos. Com a decisão de hoje, processos que envolvem o ex-presidente Lula, o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o deputado Eduardo Cunha, por exemplo, podem voltar ao gabinete do juiz da 10ª Vara. O Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu por unanimidade o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, João Vacari Neto, no caso da Cooperativa dos Bancários, a Bancop. Vacari dirigiu a cooperativa e era acusado de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, estelionato e falsidade ideológica em 4 empreendimentos imobiliários.
Ele tinha sido absolvido em primeira instância em abril do ano passado, porque a juíza Cristina Ribeiro Leite considerou a denúncia vaga e sem fundamentos. Mas Vacari não vai deixar a cadeia, porque ainda existe uma prisão preventiva contra ele na Lava Jato de Curitiba. Também foram absolvidos hoje o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e mais 10 acusados. A Polícia Federal e a Receita fizeram hoje a Operação Descarte contra o roubo de dinheiro público da limpeza urbana. Um desdobramento da Lava Jato originado lá na delação do doleiro Alberto Youssef. Policiais cumpriram 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo e em Minas. A suspeita é que empresas de fachada simulavam a venda de mercadorias para superfaturar despesas e pagar menos impostos. São mais de 900 milhões de reais em notas fiscais com indícios de fraude. Um dos alvos é o consórcio Soma, que tem um contrato com a Prefeitura de São Paulo. O consórcio Soma afirmou que cumpre as exigências legais e colabora com a Polícia Federal. A Prefeitura de São Paulo declarou que aguarda a conclusão das investigações e que vai adotar as medidas cabíveis se for comprovado qualquer prejuízo para o município. A seguir, encontrado o helicóptero usado na emboscada de chefes do crime organizado. A polícia de São Paulo encontrou o helicóptero usado no Ceará numa emboscada que executou 2 chefes do crime organizado. O piloto do helicóptero, Felipe Ramos Moraes, ainda está desaparecido. A polícia já sabe que ele tem 2 lanchas avaliadas em R$1.300.000. Tentou vender uma delas pela internet, a Sem Futuro, mas a justiça bloqueou a venda. Policiais civis foram atrás dele no edifício Solares, em Guarujá, que já foi alvo da Operação Lava Jato. Ele morava aqui? Morava. O edifício Solares ficou famoso por causa do caso do triplex, envolvendo o ex-presidente Lula. Felipe não estava em casa. Ele sumiu desde o assassinato de 2 chefes da facção paulista que comanda crimes de dentro das prisões. Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca. Eles foram executados na região metropolitana de Fortaleza há 2 semanas. Os policiais acreditam que o piloto faça parte da quadrilha e estavam em busca de armas, mas saíram do apartamento de Felipe levando só objetos pessoais. Ele foi visto pousando e decolando desse helicentro, um lugar onde poderia abastecer e guardar os helicópteros. Depois do crime, a polícia veio até aqui, à procura do helicóptero usado na emboscada, a Paca e a GG do Mangue, mas encontrou aquele hangar vazio. A polícia só encontrou o helicóptero hoje, abandonado no meio do mato, em Fernandópolis, no interior de São Paulo. A polícia confirmou a rota que ele fez em 11 de fevereiro, 4 dias antes do crime no Ceará. Ele decolou desse hangar em Arujá, na Grande São Paulo, e pousou no helicentro de Guarujá, no litoral paulista, segundo a polícia, para buscar Wagner Ferreira Silva, o Cabelo Duro, suspeito de também ter participado da emboscada no Ceará. Cabelo Duro foi executado na porta de um hotel em São Paulo, na semana passada. Do Guarujá, ele seguiu para São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Foi a última vez que os radares identificaram um helicóptero. A aeronáutica acredita que para viajar de São Paulo até o Nordeste, Felipe tenha usado uma rota que fica fora da área de controle aéreo. Felipe já foi preso 3 vezes por envolvimento com o transporte de drogas. O presidente Michel Temer se reuniu hoje com governadores, ministros e presidentes do Legislativo e do Judiciário. O governo federal vai oferecer uma linha de crédito para financiar a segurança pública. O presidente Michel Temer anunciou o empréstimo para os estados. Nós podemos ajudar a financiar os estados para o reequipamento das polícias locais, das polícias estaduais. Nós não poderíamos nos furtar a isto, tendo em vista esta angustiante preocupação que existe, devo dizer, em todos os estados brasileiros. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, pregou união. Juntos seremos capazes de fazer muito mais. E separados, com toda certeza, será muito mais difícil vencer as agruras que temos passado. Os governadores pediram ajuda, reforço nas fronteiras, apoio das Forças Armadas, um sistema unificado de segurança, como o SUS, universalizando responsabilidades e recursos. A linha de crédito anunciada é do BNDES,
42 bilhões de reais em 5 anos, sendo 5 bilhões este ano. O ministro da Segurança explicou que o governo estuda uma saída jurídica para aqueles que estão com a corda no pescoço, impedidos de tomar empréstimos. E estudos estão sendo feitos entre planejamento e fazenda, para ver como é possível se obter, neste caso e especificamente, uma flexibilização dos limites. Mas quero deixar bem claro que a última palavra sobre isso pertencerá, por óbvio, à equipe econômica. O governo também vai repassar 1 bilhão e 200 milhões de reais do fundo penitenciário para a construção de presídios. O dinheiro para a intervenção no Rio, segundo o governo, está garantido e fora desse financiamento. Nem todos os governadores saíram satisfeitos. Alguns disseram que não querem empréstimos, e sim transferência de recursos. Há necessidade de recursos para custeio, de recursos para recursos humanos, não é? E certamente o financiamento do BNDES só permite para investimento. Mas num ponto houve senso comum. A reunião de hoje pode ter sido o primeiro passo para substituir o jogo de empurra pela cooperação. E o governo federal quer envolver também os municípios. Na semana que vem haverá reunião com os prefeitos de capitais. A Justiça de Minas Gerais decidiu mandar para o regime aberto Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão. Ele está preso na penitenciária na cidade de Pará de Minas. Macarrão foi condenado a 15 anos de prisão pela morte de Elisa Samúdio, ex-amante do goleiro Bruno. E uma última informação. O Supremo Tribunal Federal homologou hoje o acordo para que os bancos compensem os poupadores das perdas com planos econômicos fracassados nas décadas de 1980 e 90. Na prática, daqui a 90 dias, os bancos vão poder começar a receber dos poupadores os pedidos de adesão a esse acordo. Quem tiver direito a até R$5.000 vai receber à vista. Acima disso, o pagamento vai ser parcelado. O Jornal da Globo é depois de Brasil a Bordo. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Esse apagado, esse período do meio, a gente ainda vai precisar de mais esforço para conseguir voltar onde a gente estava no início da década. Então é a definição de uma década perdida, né? Alguém que fosse dormir em 2011 e acordasse em 2017 ia descobrir que não tinha tido nenhum desenvolvimento nesse meio tempo. Luiz Sérgio abriu um restaurante em 2011. Nos primeiros anos conseguiu ampliar a rede, mas na crise o dono teve que sair do escritório e voltar para a cozinha para melhorar a produtividade. Nos tempos difíceis, aprendeu. Graças a Deus a gente está conseguindo sair da crise com esses aprendizados, né? Essa melhora na nossa operação, que com certeza o mercado voltando a gente vai conseguir crescer mais. O crescimento de 1% no PIB pode não ser muito, mas é como aquele velho freguês que andava sumido e reapareceu. Volte sempre seu PIB e venha com mais fome, por favor. O investimento, que é um item essencial para a recuperação da economia, terminou o ano passado no nível mais baixo em 2 décadas. A energia contida durante tanto tempo, só aos poucos começa a ser liberada. A mola mestra da economia tem nome, investimento, mas na construção ele não deu as caras. O setor importante para o emprego decepcionou, queda de 5% no ano e sem recuperação no último trimestre. Se a gente levar em conta 2017 inteiro, o investimento foi mal, caiu 1,8%. Isso depois de um tombo de 10% em 2016. No ano passado, a proporção de investimento no PIB ficou em 15,6%, a menor da série do IBGE. 4 anos seguidos de queda e a taxa de investimento atingiu o menor nível no ano de 17 em relação a toda a série que a gente tem calculado desde 96. Essa mola do investimento começou contraída em 2017, mas voltou a se expandir ao longo do ano. E no último trimestre, na comparação com o mesmo período do ano anterior, o investimento cresceu 3,8%. Foi o primeiro avanço em mais de 3 anos. O final do ano, ele é muito mais parecido com o novo ano do que com o ano antigo. Aí sim, você começa a ver uma reação um pouco mais forte de investimentos, das importações, que estão muito
relacionadas com investimentos e também da produção industrial como um todo. É o que se vê aqui. Foi depois de 5 anos importando produtos que esse laboratório alemão resolveu investir numa fábrica no Brasil. Com a retomada da economia, a multinacional ela entende que o cenário econômico fica mais seguro, então é um momento propício para a gente entrar com um investimento e preparar os próximos anos. Falta muito para voltar ao que era antes. Muitas fábricas ainda trabalham com capacidade ociosa, ou seja, com folga para aumentar a produção. Mas a reação de parte da indústria... Por 6 votos a 5, os ministros do Supremo decidiram, em outubro do ano passado, que a lei da ficha limpa deve valer para políticos condenados por abuso de poder político e econômico antes de 2010, quando a lei passou a vigorar. A lei tornou o condenado inelegível por 8 anos. No ano passado, o ministro Luiz Fux afirmou que ter a ficha limpa é uma pré-condição para uma pessoa se candidatar, que inelegibilidade não é pena e que, por isso, não significa que a lei vai retroagir. É de se entender que mesmo no caso e que o indivíduo já foi atingido pela inelegibilidade, de acordo com as hipóteses e prazos anteriormente previstos na Lei Complementar 64, vejam o grau de cognição e discussão nas ações de controle da constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa. Mesmo nesses casos, esses prazos poderão ser estendidos, se ainda em curso, ou mesmo restaurados, para que cheguem a 8 anos por força da Lex Nova, desde que não ultrapasse esse prazo. Mas no julgamento de outubro faltou decidir sobre a partir de quando essa decisão seria aplicada. É o que se chama de modular a decisão. Hoje, o ministro Ricardo Lewandowski defendeu que a lei só fosse aplicada a partir das eleições de 2018. Fui informado, senhor presidente, pela liderança do governo na Câmara dos Deputados, já há algum tempo atrás e hoje de forma reiterada, de que, a prosperar a decisão desta Suprema Corte, e que foi alcançada por uma maioria muito estreita, de 6-5, nós atingiríamos o mandato de 24 prefeitos, abrangendo cerca de 1,5 milhão de votos, um número incontável de vereadores e também não se sabe ao certo quantos deputados estaduais em exercício do mandato seriam atingidos. Os ministros Celso de Mello, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Alexandre de Moraes manifestaram a mesma opinião de Lewandowski. Os ministros Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Edson Fachin e a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, ficaram contra. Fux argumentou que os candidatos que concorreram nas eleições passadas, apoiados em liminares da Justiça, sabiam do risco que estavam correndo e defendeu que a lei da ficha limpa seja aplicada a todos os casos anteriores a ela. Qualquer modulação esbarraria, digamos assim, num custo político gravíssimo e temos impedido várias pessoas de concorrer e, ao mesmo tempo, fechar os olhos para candidaturas eivadas de vício gravíssimo. 35%. Depois vieram a soja com quase 20% e a laranja com 8%. O desempenho do campo é ainda mais impressionante se comparado com o da indústria, que ficou estagnada no ano passado. Apesar de alguns avanços, o setor como um todo não conseguiu compensar a indústria de construção, que andou na contramão da economia e caiu 5%. Esse crescimento do PIB de 1% pode vir como um alívio depois de 2 anos de encolhimento. Mas o número ainda é pequeno, especialmente se comparado a outros países. O ranking do crescimento das principais economias do mundo em 2017 é liderado pela Romênia. O Brasil aparece em último lugar. E se compararmos o Brasil com o Brasil mesmo, a caminhada pela frente ainda é longa. Depois de todas as oscilações no PIB nos últimos anos, é como se o Brasil tivesse parado no tempo. Só agora voltamos ao nível de produção de 2011. Como se, na verdade, a gente tivesse apagado esse período do meio. A gente ainda vai precisar de mais esforço para conseguir voltar onde a gente estava no início da década. Então, é a definição de uma década perdida, né? Alguém que fosse dormir em 2011 e acordasse em 2017 ia descobrir que não tinha tido nenhum desenvolvimento nesse meio tempo. Luiz Sérgio abriu um restaurante em 2011.
Nos primeiros anos conseguiu ampliar a rede, mas na crise o dono teve que sair do escritório e voltar para a cozinha para melhorar a produtividade. Nos tempos difíceis, aprendeu. Graças a Deus a gente está conseguindo sair da crise com esses aprendizados, né? Essa melhora na nossa operação, que com certeza o mercado voltando a gente vai conseguir crescer mais. O crescimento de 1% no PIB pode não ser muito, mas é como aquele velho freguês que andava sumido e reapareceu. Volte sempre, seu PIB, e venha com mais fome, por favor. O investimento, que é um item essencial para a recuperação da economia, terminou o ano passado no nível mais baixo em 2 décadas. A energia contida durante tanto tempo, só aos poucos começa a ser liberada. A mola mestra da economia tem nome, investimento, mas na construção ele não deu as caras. O setor importante para o emprego decepcionou, queda de 5% no ano e sem recuperação no último trimestre. Se a gente levar em conta 2017 inteiro, o investimento foi mal, caiu 1,8%. Isso depois de um tombo de 10% em 2016. No ano passado, a proporção de investimento no PIB ficou em 15,6%, a menor da série do IBGE. 4 anos seguidos de queda e a taxa de investimento atingiu o menor nível no ano de 17 em relação a toda a série que a gente tem calculado desde 96. Essa mola do investimento... São Paulo absolveu por unanimidade o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, João Vacari Neto, no caso da cooperativa dos bancários, a Bancop. Vacari dirigiu a cooperativa e era acusado de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, estelionato e falsidade ideológica em 4 empreendimentos imobiliários. Ele tinha sido absolvido em primeira instância em abril do ano passado, porque a juíza Cristina Ribeiro Leite considerou a denúncia vaga e sem fundamentos. Mas Vacari não vai deixar a cadeia, porque ainda existe uma prisão preventiva contra ele na Lava Jato de Curitiba. Também foram absolvidos hoje o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e mais 10 acusados. A Polícia Federal e a Receita fizeram hoje a Operação Descarte contra o roubo de dinheiro público da limpeza urbana. Um desdobramento da Lava Jato originado lá na delação do doleiro Alberto Youssef. Policiais cumpriram 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo e em Minas. A suspeita é que empresas de fachada simulavam a venda de mercadorias para superfaturar despesas e pagar menos impostos. São mais de 900 milhões de reais em notas fiscais com indícios de fraude. Um dos alvos é o consórcio Soma, que tem um contrato com a Prefeitura de São Paulo. O consórcio Soma afirmou que cumpre as exigências legais e colabora com a Polícia Federal. A Prefeitura de São Paulo declarou que aguarda a conclusão das investigações e que vai adotar as medidas cabíveis se for comprovado qualquer prejuízo para o município. A seguir, encontrado o helicóptero usado na emboscada de chefes do crime organizado. A polícia de São Paulo encontrou o helicóptero usado no Ceará numa emboscada que executou 2 chefes do crime organizado. O piloto do helicóptero, Felipe Ramos Moraes, ainda está desaparecido. A polícia já sabe que ele tem 2 lanchas avaliadas em R$1.300.000. Tentou vender uma delas pela internet, a Sem Futuro, mas a justiça bloqueou a venda. Policiais civis foram atrás dele no edifício Solares, em Guarujá, que já foi alvo da Operação Lava Jato. Ele morava aqui? Morava. O edifício Solares ficou famoso por causa do caso do triplex, envolvendo o ex-presidente Lula. Felipe não estava em casa. Ele sumiu desde o assassinato de 2 chefes da facção paulista que comanda crimes de dentro das prisões. Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca. Eles foram executados na região metropolitana de Fortaleza há 2 semanas. Os policiais acreditam que o piloto faça parte da quadrilha e estavam em busca de armas, mas saíram do apartamento de Felipe levando só objetos pessoais. Ele foi visto pousando e decolando desse helicentro, um lugar onde poderia abastecer e guardar os helicópteros. Depois do crime, esse crescimento mais para frente. O ministro da Fazenda comentou o resultado do PIB. E agora, com esta recuperação de 1%, crescimento positivo, o significado é que sair de menos 3,5 para mais 1, até aí um diferencial importante, de aceleração. E entramos o ano
já, portanto, com um crescimento forte, um crescimento sólido, consolidando a nossa previsão de crescimento de 3% no ano de 2018. Para os economistas, para esticar o crescimento por mais tempo, é preciso continuar com as reformas. Não fingir que a gente não tem um problema fiscal, que a gente não tem um problema com a Previdência, que a gente não tem que fazer reformas para deixar o mercado mais ágil, mais fluido, né? Para tirar todos esses custos que tornam o Brasil uma economia que cresce pouco. E a balança comercial registrou o maior saldo para o mês de fevereiro em 29 anos, quase 5 bilhões de dólares. O país exportou mais produtos semi-manufaturados, como óleo de soja e celulose, e importou mais combustíveis e máquinas. Nos 2 primeiros meses do ano, o saldo chega a 7 bilhões e 700 milhões de dólares. Mas vem problema por aí. O presidente americano Donald Trump declarou hoje que vai estabelecer tarifas de importação de aço e de alumínio. E isso pode afetar as vendas do Brasil. O anúncio veio durante uma reunião com representantes da indústria na Casa Branca. Donald Trump disse que vai impor uma tarifa de 25% sobre o aço importado pelos Estados Unidos e de 10% sobre o alumínio. Vocês vão estar protegidos pela primeira vez em muito tempo e vão voltar a crescer. É só isso que eu peço, que a indústria volte a crescer, disse Trump, se dirigindo a empresários da siderurgia. O presidente afirmou que as tarifas vão ficar em vigor por muito tempo e que pretende oficializar a decisão na semana que vem. Trump foi eleito com um discurso contra os acordos de livre comércio e afirmou várias vezes que muitos países, como a China, o Canadá e o México, estavam lucrando injustamente no comércio com os Estados Unidos. 1/3 das exportações de aço do Brasil vem para os Estados Unidos. Trump não esclareceu se as tarifas vão valer só para alguns países ou se serão aplicadas a todos os exportadores. No governo americano, um grupo defende essa cobrança generalizada, mas um outro... O Congresso deixou a fiscalização e a regulamentação do serviço a cargo das prefeituras e do Distrito Federal, que deverão definir, por exemplo, o percentual de imposto sobre as corridas, a quantidade de carros para cada aplicativo e o tempo máximo de uso dos carros. Algumas cidades, como Brasília, já têm uma regulamentação em vigor. Aqui, os carros devem ter até 5 anos de uso e os aprovados na vistoria recebem um selo. A seguir, o Supremo Tribunal Federal decide que transexuais têm o direito de mudar de nome mesmo sem passar pela cirurgia. O russo Vladimir Putin anuncia um míssil que diz ser invencível. As eleições presidenciais de abril na Venezuela foram transferidas para a segunda quinzena de maio. Mas os 2 maiores líderes rivais do presidente Nicolás Maduro continuam proibidos de disputar. O principal grupo de oposição ao presidente Nicolás Maduro convocou um boicote à eleição. Há pouco mais de 2 semanas da eleição na Rússia, o presidente Vladimir Putin apresentou um armamento novo que ele chamou de invencível e fez ameaças diretas aos Estados Unidos. A plateia era de parlamentares, mas bem que poderiam ser cabos eleitorais num comício de campanha. Durante 2 horas, Vladimir Putin apresentou as últimas conquistas e os projetos para o próximo mandato. Disse que já reduziu pela metade o número de russos vivendo na miséria desde que chegou ao poder no ano 2000. Quer repetir isso nos próximos 6 anos. Prometeu melhores salários para os professores e levar serviços de saúde para regiões mais remotas da Rússia. Mas Putin guardou o melhor para a segunda parte do discurso. Uma demonstração de poderio bélico, segundo ele, invencível. Armas como mísseis balísticos intercontinentais capazes de atingir qualquer ponto do planeta. Mísseis tipo Cruise movidos a propulsão nuclear, com capacidade para driblar as defesas antimísseis americanas, que ele chamou de ineficazes. Drones submarinos e ainda armas a laser e supersônicas. Putin disse que as sanções econômicas impostas pelo Ocidente não foram capazes de frear a Rússia. E ameaçou: precisam entender que entramos numa nova realidade.
e que isso aqui não é um blefe. O Pentágono respondeu que já sabia do novo arsenal russo e que o povo americano pode ficar tranquilo. Daqui a 17 dias, Putin enfrentará outros 7 candidatos na 4ª eleição presidencial dele e poderá completar um quarto de século no poder. Na prática, os outros candidatos não têm chance. Ontem, os oposicionistas se enfrentaram num debate que acabou mal. O direitista Vladimir Zhirinovsky mandou a jornalista Ksenia Sobchak calar a boca e levou dela um copo d'água na cara. Enquanto os outros batem boca... Fechado e chuvoso. No Rio Grande do Norte é a ZECIT, a zona de convergência intertropical que está aumentando as nuvens, e em alto mar, no Atlântico Norte, tem um ciclone fazendo as ondas se propagarem até a costa. O nome disso aqui é Suel, e aí pode ter ressaca. Ontem eu dei o aviso da Marinha, hoje eu estou repetindo esse aviso porque a área aumentou. Agora vai até João Pessoa. Ondas de até 2,5 metros. Até amanhã à noite. Bonner. Obrigado, Eliana. Até amanhã. Até amanhã. 2 decisões tomadas hoje, uma no Supremo Tribunal Federal e outra no Tribunal Superior Eleitoral, asseguraram direitos de pessoas transexuais. Foi um duplo veredito contra o preconceito e a intolerância. Primeiro, da Justiça Eleitoral. O TSE entendeu que transexuais e transgêneros podem se candidatar e concorrer às eleições como homem ou mulher, conforme se identificam. Também poderão usar o nome social, aquele que eles mesmos escolheram, para se identificar nas urnas. O ministro relator Tarcísio Vieira de Carvalho disse que os transgêneros só precisam fazer a declaração de gênero no ato do alistamento eleitoral, 150 dias antes das eleições. Depois foi a vez do Supremo dar a palavra final sobre uma questão que atormentava transexuais e transgêneros: a necessidade de fazer cirurgia de troca de sexo para poder mudar o nome. Agora basta ir ao cartório para pedir a alteração da certidão de nascimento e, a partir daí, a mudança de todos os demais documentos. No julgamento que começou ontem, o ministro relator Marco Aurélio Mello disse que o tema é sensível e que não seria justo negar esse direito. Cabe indagar, mostra-se legítimo recusar a transexuais o direito à alteração do prenome gênero no registro civil? A resposta é desenganadamente negativa. O ministro Dias Toffoli foi o único que não votou. Ele se considerou impedido porque, quando era advogado-geral da União, atuou nesse tema, defendendo o direito à mudança de nome, independentemente de cirurgia. Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e os outros 6 ministros da Corte acompanharam o relator. Luiz Edson Fachin disse que não é necessário fazer cirurgia para poder mudar de nome. De modo a reconhecer aos transgêneros que assim o desejarem, independentemente da cirurgia de transgenitalização ou da realização de tratamentos hormonais ou patologias. Fachin e a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, ficaram contra. Fux argumentou que os candidatos que concorreram nas eleições passadas, apoiados em liminares da Justiça, sabiam do risco que estavam correndo e defendeu que a lei da ficha limpa seja aplicada a todos os casos anteriores a ela. Qualquer modulação esbarraria, digamos assim, num custo político gravíssimo e temos impedido várias pessoas de concorrer e, ao mesmo tempo, fechar os olhos para candidaturas eivadas de vício gravíssimo, reprovados por uma lei com um amplo apoio da soberania popular e chancelada a sua constitucionalidade. Então, Vossa Excelência... Não modulo. A lei da ficha limpa só poderia ser modulada com os votos favoráveis de ao menos 8 dos 11 ministros. Como apenas 6 ministros votaram a favor da modulação, prevalece a decisão tomada pelo Supremo em outubro do ano passado. Políticos condenados por abuso econômico e político, mesmo antes da aprovação da lei da ficha limpa, ficam inelegíveis por 8 anos, inclusive aqueles que foram eleitos nas eleições passadas. O Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal em Brasília decidiu rever a distribuição de processos para a 12ª Vara,
que foi criada para dividir os casos de corrupção com a 10ª vara. Ontem, procuradores da República questionaram a distribuição, que acabou trocando de mãos processos importantes já em fase adiantada. Alguns até perto da sentença do juiz. Segundo os procuradores, normas do próprio TRF estabelecem que processos que já tiveram audiências ou interrogatórios não devem ser redistribuídos. Com a decisão de hoje, processos que envolvem o ex-presidente Lula, o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o deputado Eduardo Cunha, por exemplo, podem voltar ao gabinete do juiz da 10ª vara. O Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu por unanimidade o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, João Vacari Neto, no caso da Cooperativa dos Bancários, a Bancop. Vacari dirigiu a cooperativa e era acusado de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, estelionato e falsidade ideológica em 4 empreendimentos imobiliários. Ele tinha sido absolvido em primeira instância em abril do ano passado, porque a juíza Cristina Ribeiro Leite considerou a denúncia vaga e sem fundamentos. Mas Vacari não vai deixar a cadeia, porque ainda existe uma prisão preventiva contra ele na Lava Jato de Curitiba. Também foram absolvidos hoje o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e mais 10 acusados. A Polícia Federal e a Receita fizeram hoje a Operação Descarte contra o roubo de dinheiro público da limpeza urbana. Um desdobramento da Lava Jato originado lá na delação do doleiro Alberto Youssef. Policiais cumpriram 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo.